Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No primeiro sermão deste texto, falamos sobre o choro que não garante consolação, porque há choro que é egoísta, há choro que é infrutífero, como foi o choro de Esaú, Judas e também de Caim. Embora todos eles tenham chorado, lamentado, contudo, eles não receberam de Deus a consolação. Esaú queria reverter algo que era impossível de reverter. Embora Isaac teve consciência de que ele tinha abençoado o filho errado na visão dele, Esaú implorou, chorou: ó Pai, dá-me também esta bênção, chorando, mas foi irreversível. E ele chorou. Mas ele estava muito preocupado com aquilo que ele ia ganhar, com aquilo que ele perdeu, na verdade, de ter cedido a sua bênção de primogenitura. E Judas, nós vemos que ele também lamentou. Ele jogou as 30 moedas de prata lá no templo, mas mesmo lamentando, ele não teve consolação, porque ele não procurou Jesus. Ele não procurou, de fato, ir a Cristo e dizer: pequei de fato contra ti. E o mesmo beijo que ele deu em Jesus para atrair, ele devia ter dado um beijo em Jesus para receber dele o perdão. E Judas se afogou nas suas próprias lágrimas infrutíferas. E agora, irmãos, no segundo sermão, nós falamos sobre as razões pelas quais devemos chorar e lamentar. Devemos lamentar por causa dos nossos pecados. Devemos lamentar como Neemias lamentou por causa do pecado do nosso país. Devemos lamentar, meus irmãos, por causa do crescimento avassalador, gigantesco do falso evangelho. Precisamos olhar para essas pessoas, precisamos olhar para esse cenário e falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, deste povo. Tem misericórdia desses obreiros, podemos dizer, desses obreiros da iniquidade. Tem misericórdia. Fato é, irmãos, que chorar todos choram, seja pelas razões corretas, por motivações certas ou não, mas todos nós choramos nesta terra. Os que não lamentam agora pelas razões e motivações certas, Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 25: ai de vós que agora rides, porque é a vez de chorar e lamentar. Imagina essa sentença, irmãos: ai de vós que vocês estão rindo. O mundo está rindo. O mundo, como diz Jesus, está afogado nos seus prazeres. O mundo, segundo Jesus, está como nos dias de Noé e nos dias de Ló, bebendo, comendo, se divertindo, dando-se na orgia, não estava se importando com aquilo que viria. Jesus falou que no dia da sua vinda será da mesma forma. Enquanto isso, irmãos, o povo de Deus se angustia, o povo de Deus lamenta, o povo de Deus chora, o povo de Deus se arrepende dos seus pecados. Choramos agora para não chorar depois, porque quando Jesus pronunciar a sentença daqueles que estiverem à sua esquerda, o próprio Jesus disse: haverá choro e ranger de dentes. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, Cristo aqui, irmãos, garante que as causas do nosso luto atual serão removidas. Todas as causas do nosso luto atual serão removidas. E em que consiste essa consolação que Jesus está falando? Jesus fez uma afirmação e Jesus fez uma promessa. A afirmação, ele está dizendo: bem-aventurados que choram. E uma promessa: porque serão consolados. Então, chorar, para a motivação certa e razão certa, vai ser consolado. Então, em que consiste, amados irmãos, esta consolação? No perdão dos pecados. Por que então nós necessitamos de perdão? Porque o pecado é uma dívida que todos, indiscriminadamente, todos devem, moral e espiritualmente, a Deus. E como seres morais que somos responsáveis pelos nossos atos ofensivos ao Senhor, porque o pecado nos distancia de Deus,
O pecado impede um correto relacionamento com o Senhor. O pecado traz angústia em nossa alma, provoca em nós todo tipo de desequilíbrio relacional, até mesmo com a criação de Deus. Por exemplo, um câncer destrói as células do nosso corpo, impedindo a continuação da vida. Assim é o pecado no nosso relacionamento vital com Deus. Isaías capítulo 59, versículo 52, diz que o pecado forma um abismo entre nós e nosso Deus. Não tem jeito de transpor esse abismo. Só a cruz nos ajuda a transpor este abismo que há entre o pecador e Deus. Um texto, irmãos, que ilustra muito bem o que é o perdão dos pecados. Você lembra na parábola de Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 36, Jesus ilustra esse perdão dos pecados como um credor e um devedor. Diz o texto lá que Jesus fala que um devedor devia ao seu credor 500 denários e o outro devia 50 denários. Só você ter uma ideia do tamanho dessa dívida, era que um denário era o equivalente a um dia de trabalho de um jornaleiro naquela época. Então este homem devia ao seu credor 500 dias de trabalho sem direito à água, sem direito à alimentação. Impagável essa dívida, ele não conseguiria pagar essa dívida. E é dentro desse contexto que Jesus coloca a nossa dívida com Deus, era impagável, mas de repente, irmãos, diante do tribunal, o credor aparece para julgar esses dois devedores. E os devedores estavam apreensivos. E aqui agora nós vamos fazer? Nós não conseguimos pagar essa dívida. Se nós não pagarmos, nós vamos ser escravos deles para sempre, ou até mesmo morrer. Mas de repente no tribunal, o credor disse: eu perdoo a dívida de vocês dois. Dá para você imaginar a consolação desses dois homens? Como que eles ficaram alegres? Ter a dívida impagável perdoada. E é nesse contexto que Jesus coloca também um fariseu chamado Simão, convidou Jesus para jantar na casa dele. E como era costume ética e social, aquele que convidava o seu conviva deveria providenciar lavar os pés do seu conviva, deveria também enxugar os pés dele. Isso era uma etiqueta social daquela época. Não fazer isso é o mesmo que dizer: você não é bem-vindo nessa casa, se você não receber o seu conviva lá na porta, providenciar água para lavar os pés e enxugar. De repente, entra uma mulher, diz Lucas, da cidade, pecadora, pária da sociedade. Entra essa mulher chorando, lamentando os seus pecados, fica por detrás de Jesus. O choro dela era tão grande, tão abundante, que ela molhou os pés de Jesus. Você deve lembrar que era uma espécie de divã que eles ficavam. A mesa era aqui, uma espécie de toalha no chão, e os pés ficavam para trás. E essa mulher chegou por detrás de Jesus chorando, lamentando os seus pecados. E era tanto o seu lamento que ela molhou os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela não tinha uma toalha para enxugar os pés de Jesus, ela enxugou com seus cabelos. O fariseu Simão disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher aí que está fazendo isso com ele. Então Jesus conta essa parábola do devedor e dos dois devedores. Um devia 500 denários e outros devia 50 denários. E Jesus, irmão, lá no fim da parábola ele diz: oh mulher, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ela ficou em paz, irmãos. Que maravilha é esse perdão dos pecados que Jesus ilustra aqui para nós. A mesma forma, o nosso pecado era tão grande, que precisou Deus entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para assumir a minha dívida com Deus.
A dívida não era para Satanás, como muita gente prega por aí. A dívida era com Deus, com a lei de Deus. Então era impagável. Impagável porque Deus exige perfeição. E nós não somos perfeitos. Deus exige que a lei dele seja cumprida fiel e cabalmente, definitivamente. Nós não conseguimos fazer isso por causa, segundo Paulo diz, que a nossa carne é fraca. A lei é boa, mas a nossa carne é fraca, a gente não consegue. A gente não consegue fazer isso. Então é por isso, irmãos, que Jesus vem, como ele disse para aquela mulher: perdoado-te são os teus pecados, vai-te em paz, a tua fé te salvou. É isso que ele fez a mim e a você. Então esta é uma consolação que a mulher recebeu ali na hora. Bem-aventurados que choram. Ela chorou por causa dos seus pecados. E esses devedores que estavam no tribunal junto com o seu credor, quando recebeu a notícia: eu perdoo a dívida de vocês, eles ficaram consolados. Eu imagino uma noite antes do tribunal, como que aqueles homens ficaram angustiados. Amanhã é o dia. Amanhã é o dia de nós perdermos a nossa liberdade e talvez até morrermos. Mas de repente eles têm uma grata surpresa: a dívida de vocês é perdoada. Que consolação para eles! Como foi também a consolação desta mulher? E o próprio Jesus disse: olha, e aonde estiver, aonde o povo, meu povo estiver, será notificado os feitos dessa mulher. Meus irmãos, nós estamos falando dela aqui. Ela chorou, ela lamentou, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E onde ela está agora? No céu, consolada. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado aqueles que sabem que pecaram contra Deus. Então, em que consiste a consolação? No meu e no seu perdão de pecados. Precisamos ficar consolados em relação a isso. A segunda coisa, irmãos, que consiste a consolação é na promessa de uma habitação celestial. O Senhor Jesus não somente perdoa os nossos pecados, mas também prometeu nos tirar deste mundo de pecado. Veja bem que Israel viveu escravo no Egito por 400 anos. Eles viviam debaixo de opressão. E quando seus filhos nasciam para viverem escravos e oprimidos. Eles faziam um trabalho pesado, insalubre e trabalho penoso. Quando os israelitas viam seus bebês, eles já imaginavam como este menino vai sofrer. Como este menino vai penar aqui no Egito, melhor dizendo, irmãos. Eles não tinham consolação. Diz Deus, quando Deus aparece para Moisés lá em Midian, Deus diz: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Vai e liberta o meu povo do Egito. Diz ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus disse para Moisés. Moisés ficou sumido 40 anos do Egito, desaparecido, dado como morto. De repente aparece este homem lá de novo. Deus me mandou libertar vocês. Deus de nossos pais apareceu a mim e diz para libertar a você. Agora, irmãos, pensa na alegria dessas pessoas. Como o coração daqueles israelitas ficaram quando viram Moisés e ele disse: eu sou o libertador de vocês. E Deus mandou que eu libertasse vocês. Observe que o escritor aos Hebreus disse que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Ele conhecia toda a ciência do Egito: astronomia, astrologia, geografia, matemática, luta. 10 homens para Moisés era pouco na sua luta. Ele era um homem bem treinado. Ele estudou, ficou 40 anos no Egito. Irmãos, Deus preparou Moisés, a ficha dos israelitas foram caindo. É Ele o nosso libertador. E quando Deus começou a enviar pragas, como que os israelitas também reviveram a mensagem do Senhor de que ele de fato seria, Moisés seria de fato o libertador de Israel.
Como que os anciãos deram essa notícia? Porque Deus disse para Moisés: procure os anciãos do meu povo, e disse a ele: o Senhor me enviou a vós, e eu vou, de fato, libertar vocês. E Deus dá uma amostra de como que essa terra seria. Vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Números capítulo 13, versículo 23, o autor sagrado nos diz que 2 homens dos 12 que foram espiar a terra trouxeram um cacho de uvas, romãs e figos. Como essa terra, esses 2 homens, eu acredito, aqui não fala que é Josué e Caleb, mas eu acredito que foram Josué e Caleb, trouxeram um cacho de uva grande. Não era um cachinho de uva que você compra aí no sacolão, era um cacho de uva muito grande, que precisavam de 2 homens para carregar. Esta é a terra. E eles provaram, irmãos, antecipadamente a doçura da terra que Deus falou que ia dar para eles. Eles comeram a romã da terra antecipadamente. Eles comeram os figos da terra antecipadamente. Como que isso consolou o coração dos israelitas? Como eles falaram: de fato a terra é boa, vamos, israelitas, vamos lutar. Deus, irmão, nos dá consolação. O Senhor Jesus disse: além de eu perdoar os pecados de vocês, eu vou dizer a vocês: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou levar vocês comigo. Irmãos, de fato que nós passamos aqui, sim, muitas lutas, muitos percalços na vida, muitas dificuldades, muitas lágrimas, muito choro. Davi disse que ele fazia nadar o seu leito com suas lágrimas, de tanto ele estava longe de Sião, querendo cultuar a Deus, mas não podia cultuar a Deus, que estava longe. Saudade de Sião. O Salmo 137 fala dos exilados na Babilônia. Olha, como à beira do rio Quebar, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Tínhamos oportunidade de cultuar a Deus e não cultuamos, não é? Agora estamos aqui longe de Sião. As nossas harpas que tocavam hinos a Deus, agora está pendurada no salgueiro. Oh, amados irmãos, o Senhor nos dá esta garantia de que a terra, o novo céu e a nova terra que Ele vai nos dar, que Ele vai criar, é boa, assim como Ele deu uma amostra da uva, da romã e dos figos para o povo de Israel comerem antecipadamente. Trouxe, de fato, consolação. Enquanto o Senhor Jesus não vem, e enquanto essa promessa não se torna realidade, o Senhor diz: vou enviar o Consolador a vocês. O Espírito da verdade que o mundo não conhece nem pode conhecer. O Espírito Santo, amados irmãos, é a garantia que é verdade o que Ele nos prometeu. É verdade que o céu existe. O Espírito Santo é a confirmação de que o céu existe. Jesus Cristo está conosco. O Espírito Santo nos ajuda a entender essas verdades antecipadamente. A palavra usada aqui em Mateus para consolados é a mesma que Jesus usou: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. A presença do Espírito Santo em nós, irmãos, e em nosso meio, traz conforto e traz instrução. Como é bom, irmãos, aprender a palavra do Senhor. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Isso traz uma segurança para nós, traz uma paz para nós. Quem faz isso? É o Espírito Santo Consolador. É o Espírito Santo que é mestre em fazer isso. Paulo diz, irmãos, também, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 5, a seguinte verdade: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gemimos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, por não querermos ser despidos, mas revestidos,
para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O que é penhor? É um pagamento antecipado, é uma garantia que Deus dá de que o pagamento final será concluído. E quem é o penhor? O Espírito Santo. Ele é o penhor. Quer penhor melhor do que esse, irmão? A terceira pessoa da Trindade como penhor, como garantia de que nós usufruiremos do céu. Ele é a garantia de que nós, de fato, seremos finalmente consolados. João, na ilha de Patmos, chorando, trabalho pesado, quebrando pedra lá, preso na ilha de Patmos. E quando ele recebe a revelação de Deus, ele viu o céu aberto. Ele viu que no novo céu e na nova terra não haverá luto, não haverá morte, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Oh, irmãos, isso nos consola. Isso traz consolação para nós, porque nós gememos neste mundo de pecado, ô mundo atribulado, ô mundo difícil de viver, desprezam Deus e seus valores, ô mundo que traz angústia para a nossa alma, amados irmãos. Mas quando nós pensamos nas uvas que o Senhor nos dá na ceia do Senhor como prenúncio, irmão, da alegria eterna, quando o Senhor nos dá, irmãos, o alimento espiritual, quando Ele consola o nosso coração com a sua palavra, é o Espírito Santo soprando na igreja: continue chorando, porque eu sou o Consolador. Eu vou dar a consolação final para vocês. Eu fui enviado à terra para ser o penhor, a garantia, um cheque calção, para garantir que o céu é verdade, de que a nova vida é verdade, que vocês vão ver Jesus face a face, que vocês terão um corpo imortal, que vocês terão um corpo incorruptível, que vocês terão um corpo espiritual. Eu sou a garantia disso, e o Espírito Santo que está conosco faz isso, irmãos. Um dos meios também que o Senhor traz consolação para a nossa alma é no culto a Ele. Quando nós cultuamos a Ele, é essa ordem de Deus, de que toda a eclesia de Deus venha a Ele, para Ele anunciar a sua palavra, para Ele anunciar a sua vontade. É aqui, irmãos, que ganhamos força, é aqui, irmãos, que oramos, é aqui que cantamos, é aqui que ajoelhamos orando um com os outros, e isso vai trazendo consolação para a nossa vida. Bem-aventurados que choram, que ajoelham diante de mim, porque serão consolados. Deus, irmão, chamou a igreja para ser a sua família, e é a família que se ajuda mutuamente uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, não mentindo uns aos outros, vivendo a verdade de Deus. Isso traz consolação para a nossa alma. A ceia do Senhor também é um momento de consolação, porque é um prenúncio de apropriação da redenção que nós temos quando nós estamos juntos, cultuando ao Senhor e participando da ceia do Senhor. Que meios maravilhosos o Senhor nos deu, não é verdade, irmão, de consolação. Você sabe, você ora, você sabe disso. Quando você está muito atribulado, o que você faz? Eu sei que você ora, e eu sei que muitas vezes você chora. Sabe o que faz isso, irmãos? O Consolador. Jesus enviou o Consolador, e Ele está aqui, falando a mim e a você, que o céu é de verdade, e você vai para lá. Isso te traz consolação. Isso traz, irmãos, nos encoraja, nos impulsiona a viver mais um dia na presença do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O apóstolo Paulo também não diz que o Espírito Santo é só penhor, a garantia, um pagamento, uma entrada do pagamento.
mas ele também é o selo. O selo. Paulo diz em Romanos, em Efésios, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que está posto e selado para o dia da redenção. Deus colocou o selo. E é engraçado, irmãos, que esse substantivo selo no grego está no aoristo, selar, na verdade o verbo selar está no aoristo. Quando os escritores usavam esse modo verbal no aoristo, quer dizer, esse selo jamais será retirado. Foi posto e acabou. É uma decisão definitiva. Quem recebeu o selo de Deus, irmão, está garantido que vai para o céu. Isso te consola, não consola? Consola a mim. Consola você. Apesar, às vezes olhamos, irmãos, para a horizontalidade e não conseguimos ver muita melhora. E aqui parece que a nossa visão fica um pouco embotada, não é verdade, irmãos? Mas quando nós olhamos para cima, fica mais claro. Fica mais claro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados irmãos, vamos caminhar corajosamente, consolado pelo Espírito Santo, que o céu está logo ali na frente. Eu queria fazer somente 2 aplicações aqui para nós pensarmos, sair daqui nesta noite. Você não pode ficar insensível quanto ao seu pecado, porque só receberá consolação que aquele que genuinamente lamentar e chorar, arrependidos perante o Senhor. Em Ezequiel 36, versículo 26, Deus prometeu trocar o coração de pedra, que é insensível, para um coração de carne, que é sensível. Quem não chora e lamenta os seus pecados, é duvidoso que seu coração seja de carne. Então, se a pessoa peca e continua pecando contra Deus, sem se lamentar, sem sentir tristeza pelo ato ofensivo contra Deus, sem mudar de vida e sem mudar de direção, resistindo à exortação de Deus através da pregação da palavra, é duvidoso que seu coração foi mudado por Deus. É duvidoso. Se não foi mudado e assim permanecer, esta pessoa chorará e rangerá os dentes no juízo final. Mas aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, jamais, irmãos, jamais perderão essa graça. Segunda coisa, você não pode negligenciar os meios de graça que Deus disponibilizou a você para te consolar. Servir a Deus, cultuar o Senhor, orar, ler e meditar nas Escrituras, reunir a família, ler a palavra de Deus com a família, orar juntamente com a sua esposa, dar as mãos a ela e orar juntamente com ela e por ela. Irmão, como que isso traz consolação? Como isso nos ajuda a viver os nossos dilemas, inclusive de casais? Como isso nos ajuda a vencer esses obstáculos? Orar junto, ler a palavra do Senhor, aprender da sua palavra, estar presente assiduamente nos cultos, participar da ceia do Senhor, são meios de graça por excelência. Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos ajudando. Queridos, como é triste ver as pessoas que negligenciam isso. Trocam o culto a Deus por coisas banais. Trocam o culto a Deus por outras coisas. Talvez sentem mais prazer de acompanhar o time de futebol, tirar a camisa, beijar o escudo do time, ficar lá diante das câmeras gritando do que servir ao Senhor. Meus irmãos, não. As primeiras coisas, disse C.S. Lewis, as primeiras coisas em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, negligenciar essas oportunidades, seja por quaisquer motivos, é menosprezar a Deus e sua graça. Cuidado, muito cuidado quem faz isso. Seu destino eterno está em grande perigo. Receba consolação junto com Jesus, daquele que lamenta o seu pecado.
Oh, irmãos, ele lamenta, ó Senhor, como a mulher pecadora que chorou, que não teve com quem enxugar os pés de Jesus. Ela enxugou com seus cabelos. É isso, irmão, lamentar as nossas misérias, os nossos pecados, não conformar com este mundo que vai de mal a pior, mas renovar a nossa mente com a palavra de Deus. É isso que vai trazer-nos consolação. Essa mulher da parábola de Jesus, ela chorou do credor e do devedor. Essa mulher chorou, ela enxugou os cabelos de Jesus e saiu dali consolada e salva pela graça do Senhor. Ela saiu daquele ambiente, irmãos, aliviada, porque Jesus disse: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude